Dando início à sessão ordinária, saúdo meus colegas da mesa diretora, demais colegas vereadores, servidores desta casa, comunidade que aqui se faz presente, a comunidade que nos assiste através das redes sociais. E peço desculpas ao atraso, tivemos um problema técnico de configuração aqui do sistema. E solicito então a secretária que faça a chamada dos vereadores. Arilu Sertal Simon. Diogo Thomas Lach. Presente. Fernanda Luiza Kuhn, presente. Ivair Laval. Presente. Luiz Eduardo Ritter. Presente. Luiz Jonas Bach. Presente. Roque Eloy Fat. Presente. Sidnei Odair Petri. Presente. Valiston Telmo Nova. Presente. Havendo o número regimental, invocando a proteção de Deus e em nome do povo de Lagoa dos Três Cantos, dou por aberta a presente sessão ordinária e solicito à secretária que faça a leitura de um trecho da Bíblia. E vós buscar-me-eis e me encontrareis, quando vos procurardes por mim com todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Tendo todos os colegas o acesso à ata, eu dispenso a leitura dela e coloco em discussão a ata de número 01 de 2026, que é referente à sessão extraordinária que ocorreu no dia 20 de janeiro de 2026. Em discussão, coloco então em votação. Os vereadores que forem favoráveis à ata permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Em votação, fica aprovada por unanimidade. Peço então que a colega vereadora secretária Fernanda faça a leitura das correspondências. Ofício número 302 de 2025. Lagoa dos Três Cantos, 16 de dezembro de 2025. Ao senhor Roque Eloy Fat, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, servimos-nos do presente para informar a conclusão do convênio 94-54-91, relativo à pavimentação das ruas da cidade, com a devolução de sobras de saldo e rendimentos aos cofres do município ou da União. Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos. Atenciosamente, Sérgio Antônio Lach, prefeito municipal. Ofício número 303, de 16 de dezembro de 2025. Ao senhor Roque Eloy Fat, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, servimos-nos do presente para informar o recebimento do recurso financeiro do Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$ 319.250, relativo à proposta Emenda Parlamentar 20.07004, do deputado federal Luiz Carlos Busato, do Partido União Brasil, para aquisição de veículo do tipo van diesel. Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos. Atenciosamente, Sérgio Antônio Lach, prefeito municipal. Requerimento. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa dos Três Cantos. Eu, Alexandra Petri, cidadã desse município, venho respeitosamente, por meio deste, requerer o uso da tribuna livre na sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de março de 2026. Para manifestações referente ao projeto de lei que trata da cobrança de taxas pelo uso de espaços públicos. A presente solicitação tem como objetivo exercer o direito da participação cidadã, apresentando considerações e posicionamentos acerca da matéria em discussão. Nestes termos, pede deferimento. Lagoa dos Três Cantos, 27 de fevereiro de 2026. Alexandra Petri. Ofício número 29 de 2026. A Alexandra Petri, em atenção ao requerimento recebido. Cumprimentando-a respeitosamente, venho por meio deste indeferir o uso da tribuna livre na sessão ordinária que se realizará na presente data, com fundamento no artigo 88, inciso 1, do requerimento interno desta Câmara de Vereadores, a saber. Artigo 88. Qualquer cidadão ou representante da organização da sociedade civil com sede no município poderá fazer uso da tribuna, pelo espaço de 10 minutos, para falar sobre demandas locais ou como repercussão do município, desde que respeite as normas deste regimento e se inscreva até 72 horas antes da sessão plenária ordinária de cada mês, junto ao Departamento Legislativo da Câmara.
Artigo 1. O requerimento para uso da tribuna popular deverá indicar expressamente o tema a ser abordado, sendo proibida a explanação de assuntos que se relacionam à proposição em tramitação da Câmara. Artigo número 6. O presidente da Câmara indeferirá o requerimento de uso da tribuna popular que não atender às condições descritas neste artigo. Isto porque o projeto de lei executivo número 17 de 2026, em tramitação na Câmara, versa sobre o assunto que a requerente pretendia abordar ou fazer uso da tribuna, o que é proibido nos termos regimentais. Atenciosamente, plenário, vereador Ireno Kimpel, 2 de março de 2026. Diogo Tomás Lach, presidente da Legislativo Municipal. Lidas as correspondências, então passamos agora ao pequeno expediente. Nós temos 3 vereadores com o tempo regimental de 5 minutos. Primeiro vereador, Luiz Jonas Bach. Cumprimentar o presidente desta casa, Diogo Tomás Lach, em nome dele e todos os colegas vereadores, a população que se faz presente nesta casa e também quem está nos assistindo pelas redes sociais. Hoje eu quero ocupar este espaço para dar uma notícia para Lagoa dos Três Cantos, que foi conseguida uma verba de R$100 mil pelo deputado Giovanni Cherini e também da Adri Cherini, para o recurso da saúde. E neste tempo que fomos conversando, nós tínhamos uma ideia de pegar estes R$100 mil para fazer o custeio da saúde e comprar um aparelho de ultrassom. Então a gente vai falar com o prefeito, secretário da saúde, para tomar uma decisão, e o restante, então, para exames e tudo mais. Queremos, então, agradecer ao deputado Giovanni Cherini por sempre olhar para a nossa comunidade e sempre estenderam a mão cada vez que é pedido. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz Jonas Bach. Passamos agora, então, à segunda inscrita, vereadora Arilúcia Simon. Boa noite, presidente Diogo, colegas vereadores, aos presentes e à comunidade que nos assiste. Eu venho aqui a essa tribuna hoje falar de um assunto de extrema importância e, ao mesmo tempo, extremamente triste. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu quero aqui agradecer a iniciativa do deputado Busato. Quero deixar aqui a minha saudação e o meu respeito por ele ter falado sobre esse assunto, que é sobre o feminicídio. Ele é um apoiador das causas, dessa causa principalmente. Então, às vezes, é dificilmente, hoje que a gente fala em feminicídio, ver um homem apoiando sobre esse assunto. Então, aqui eu quero, mais uma vez, agradecer ao deputado, né, e dele estar lá em Brasília. Acredito que a gente tem aí, vai vir muitas ações, aí muitas políticas nessa parte para que a gente possa estar junto, defendendo a causa das mulheres. Senhoras e senhores, eu subo a essa tribuna hoje com uma responsabilidade que não pode ser ignorada. Falar sobre o feminicídio não é falar somente de estatísticas, é falar de vidas. Vidas de mulheres que não voltarão para suas famílias, que não verão seus filhos crescerem,
que tiveram seus sonhos interrompidos por um ato de violência que não deveria existir. Cada caso de feminicídio é um grito de alerta para toda a sociedade. Um alerta de que ainda temos um longo caminho a percorrer na proteção das mulheres, na educação das famílias e na transformação de uma cultura que naturaliza a violência de gênero. Cada mulher morta é uma falha coletiva, uma responsabilidade de todos nós. Compartilhamos se continuarmos em silêncio. Não podemos mais aceitar que mulheres sejam assassinadas simplesmente por serem mulheres. Não podemos mais aceitar que mães, filhas, irmãs e amigas vivam com medo dentro das suas próprias casas. A violência contra a mulher é um crime contra a humanidade. E nós, enquanto representantes eleitos, temos o dever moral e legal de agir. É hora de reforçar políticas públicas de prevenção, de fortalecer as redes de proteção, de garantir que denúncias sejam atendidas com rapidez e que agressores sejam responsabilizados sem demora. Precisamos investir em educação para que nossas crianças, os nossos jovens, aprendam que respeito não é favor, é obrigação. Que amor não dói, não mata e não oprime. Mas não basta falar, é preciso agir. É preciso garantir que cada mulher se sinta segura em casa, na rua, no trabalho, na escola, nos espaços e na cidade. É preciso dar voz às vítimas, amparar as sobreviventes e criar mecanismos que realmente façam a diferença. Basta de mortes, basta de silêncio. Chegou a hora da coragem, da ação e da humanidade. Chegou a hora de mostrar que aqui o feminicídio não tem vez. E que toda mulher merece viver com dignidade, com liberdade e com segurança. E no dia 8 de março, agora, é o Dia Mundial da Mulher. Então, feliz Dia da Mulher. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, colega vereadora Arilúcia. Neste momento, eu passo a condução da mesa diretora ao nosso colega vice-presidente, o Waliston, para fazer uso, então, da tribuna no pequeno expediente. Assumindo os trabalhos, passo a palavra ao vereador Diogo. Som. Colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade que aqui se faz presente, muito obrigado pela presença. As pessoas que também nos acompanham aqui através das redes sociais, nossos servidores. Eu quero aproveitar aqui essa oportunidade da tribuna, endossar algumas palavras trazidas aqui pela colega vereadora Arilúcia, dizer da importância desse tema que tem ficado próximo da nossa região, né? Municípios próximos, Novo Barreiro, nós tivemos situações trágicas que aconteceram há poucos dias atrás, e eu quero aqui me solidarizar com o tema e até trazer aqui uma possibilidade para que a gente possa avaliar isso em conjunto, que me surgiu agora. Junto com a administração, nós temos um dos maiores casos de feminicídio do Brasil, que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Que aconteceu com a Bárbara Pena, uma mulher, uma guerreira, que teve o seu corpo queimado pelo ex-companheiro, passou por mais de 200 cirurgias, perdeu, naquela ocasião, 2 filhos e um vizinho que tentaram salvá-la dos ataques do ex-marido. Perdeu os 2 filhos, perdeu um vizinho.
foi jogada, se eu não estou enganado, acho que é do 3º andar do prédio onde ela residia, com o corpo queimando. Passou por mais de 200 cirurgias. E hoje é uma das grandes defensoras desse tema, juntamente com o deputado Busato. E me veio aqui na cabeça da possibilidade de a gente tentar buscar trazê-la aqui à Lagoa dos Três Cantos, para falar sobre esse tema, para poder educar, conscientizar sobre um tema que cada dia mais tem não ficado distante das nossas realidades. Então, eu quero me solidarizar aqui, vereadora Arilúcia, com a tua manifestação e dizer da importância desse tema. Quero aqui também aproveitar a oportunidade para falar que no dia 23 de fevereiro, segunda-feira passada, Lagoa dos Três Cantos foi um dos municípios, nós temos 497 municípios, mas foi um dos municípios contemplados no programa RS Sem Barreiras, onde, ano passado, nós encaminhamos aqui nesta casa, enquanto vereador, um projeto que foi aprovado pelos vereadores, ainda em tempo, sobre a estruturação do fundo e também do conselho das pessoas com deficiência. E graças a Deus, o Lagoa dos Três Cantos foi um dos 52 municípios que foram contemplados. Nós devemos estar recebendo aí, no decorrer deste primeiro semestre, um veículo totalmente adaptado aqui na nossa região, praticamente, eu diria, Espumoso e Ibirubá, que foram contemplados, e Lagoa dos Três Cantos. Então, parabenizar aqui, agradecer aos vereadores por terem apoiado aquele meu projeto, e agradecer principalmente a administração por ter dado andamento, e hoje nós vamos estar sendo contemplados. Quero também aqui fazer um levantamento, início de ano, mas nós já conseguimos aqui para o município de Lagoa dos Três Cantos, trabalho de toda uma equipe, aquisição de um Fiat Cronos para melhorar o atendimento, as viagens lá na saúde. Chegou mais uma SPIN com 7 lugares, adquirida também aqui pela administração municipal. Agradecer, nós tivemos na leitura das correspondências os R$ 319.250 que veio através do gabinete do Busato com o encaminhamento do Dirceu Franciscon para aquisição de uma van que deve ser entregue agora ainda até a Lagoa Fest. Aproveitar aqui também, nós estamos fazendo a aquisição de mais um caminhão basculante, truque, que foi aderido uma ata de registro de preço para poder acelerar e ajudar aqui nos serviços realizados aqui na comunidade, este com recurso próprio, para nós poder atender cada vez mais também as nossas demandas. E eu tenho aqui para anunciar mais 3 emendas que é fruto não só do vereador Diogo, mas de toda a nossa bancada do União Brasil. Eu quero agradecer a cada um de vocês que se empenha e que apoia os projetos que a gente tem encaminhado. Nós temos aqui R$ 100 mil de custeio na saúde, encaminhado pelo deputado Maurício Marcon, R$ 250 mil para a saúde, encaminhado pelo deputado Marcel Van Hatten, e também a aquisição da tão desejada que a gente tentava no ano passado, ambulância nova aqui para o município, do deputado Busato, em parceria com o Dirceu Franciscon, que são mais R$ 327.430. Infelizmente o tempo acabou, mas muito obrigado pela compreensão dos colegas e pelo carinho de toda a comunidade sempre. Devolvo a palavra ao vereador e presidente Diogo. Passamos, então, agora ao início da ordem do dia. Dando início à ordem do dia, eu coloco em discussão o regime de urgência do projeto de lei número 14 de 2026. Em discussão. Coloco em votação, então, o regime de urgência. Vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Em votação. Fica aprovado, então, por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 14 de 2026. Projeto de lei executivo número 14 de 2026. Autoriza o município a instituir campanha de valorização da indústria, comércio e serviços local para exercício de 2026 e dá outras providências. Projeto de lei número 14 de 2026, de 26 de fevereiro de 2026.
Autoriza o município a instituir campanha de valorização da indústria, comércio e serviços local para exercício de 2026 e dá outras providências. Mensagem justificativa. Projeto de Lei número 14 de 2026. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, através da presente mensagem justificativa, estamos encaminhando à mesa a essa Câmara de Vereadores o projeto de lei que segue em anexo e que autoriza ao município a instituir campanha de valorização da indústria, comércio e serviço local para o exercício de 2026, a fim de que o mesmo seja apreciado por vossas excelências. A exemplo do que vem ocorrendo em anos anteriores, essa administração municipal está instituindo para o corrente exercício de 2026 a campanha de valorização do comércio, indústria e prestadores de serviço de Lagoa dos Três Cantos. Conforme consta na matéria anexa, essa campanha consiste em uma premiação em dinheiro para o consumidor, usuário de serviço e ou contribuinte municipal que for contemplado nos sorteios que serão realizados pela administração municipal. Esses sorteios serão realizados em duas oportunidades, a primeira no dia 29 de junho e a segunda no dia 28 de dezembro de 2026. Os portadores de documentos fiscais efetuarão a troca por cartelas, cupons, que concorrerão aos prêmios relacionados no artigo 11 do projeto de lei em anexo. Os documentos fiscais que poderão ser trocados por cartela são os emitidos a contar do dia 1º de janeiro de 2026. Quanto aos demais requisitos e condições para participar da campanha que trata o projeto de lei em apreço, estão contidos nos dispositivos constantes nesta matéria. As despesas resultantes deste projeto de lei já foram previstas nas leis orçamentárias do município, com dotação orçamentária específica, conforme se vê no artigo 13 desta matéria. Tendo em vista que a data de emissão dos documentos fiscais para participar da campanha objeto desta matéria anexa é a partir do dia 1º de janeiro de 2026, solicitamos que vossas excelências analisem o projeto de lei em apreço em regime de urgência, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa. São estas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, as justificativas para a matéria em anexo. No entanto, continuamos à inteira disposição de vossas excelências para quaisquer outras informações ou esclarecimentos que fizerem necessário. Sérgio Antônio Lache, prefeito municipal. Coloque em discussão o projeto de lei número 14 de 2026. Senhor presidente, quero parabenizar a administração, então, por essa iniciativa, né, que acontece durante os outros anos também aconteceu e continua, de instituir essa campanha de valorização, então, da indústria, do comércio, né, dos serviços locais. Essa ação demonstra o compromisso com o fortalecimento da economia do município, incentiva a geração de emprego, de renda, de desenvolvimento sustentável, né, e ao estimular a produção, a população a consumir no próprio município. A gestão contribui para o crescimento dos empreendedores locais e para a circulação de recursos dentro da cidade. Medidas como essa, senhor presidente, reforçam a parceria entre o poder público e os setores produtivos, né, sempre promovendo a oportunidade para todos. Era isso, senhor presidente. Aproveitar aqui, colegas, também fazer minha manifestação em relação ao projeto. Na minha leitura, eu pude perceber que foi aumentado algumas premiações, passado também um número maior de premiações ali na segunda fase. Eu acho que isso é muito importante porque a gente pode, com isso, agregar cada vez mais aqui a nossa comunidade. Da mesma forma como vinha sendo feito com outros programas, que era, por exemplo, o Juro Zero, que deu muito certo aqui em Lagoa dos Três Cantos, ações como essa, elas acabam valorizando e ajudando ao nosso comércio local aqui em Lagoa dos Três Cantos. Então, parabenizar aqui também a administração por nos ter encaminhado já na primeira sessão ordinária para apreciação deste projeto aqui na nossa casa. Nada mais havendo então em discussão em relação ao projeto, coloque em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Em votação, fica aprovado por unanimidade. Vou ter que me adequar aqui porque eu cometi uma gafe há pouco e acabei passando o projeto número 13. Tá?
Então, só vou me localizar aqui porque está fora do roteiro. Tá? Eu solicito, então, à secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei executivo número 13 de 2026. Projeto de Lei do Executivo número 13 de 2026. Altera o valor do auxílio alimentação concedido aos servidores públicos municipais através da Lei número 739 de 2007, com suas alterações e da outras providências. Projeto de Lei número 13 de 2026, de 26 de fevereiro de 2026. Altera o valor do auxílio alimentação concedido aos servidores públicos municipais através da Lei Municipal número 739 de 2007, com suas alterações e da outras providências. Mensagem justificativa. Projeto de Lei número 13 de 2026. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, a matéria que esse Executivo Municipal está encaminhando nesta oportunidade a essa Câmara de Vereadores para ser analisada por Vossas Excelências versa sobre o aumento do valor do Vale Alimentação instituído pela Lei número 739 de 2007. Como é sabido, a administração municipal, através da Lei Municipal número 739 de 2007, instituiu para os servidores públicos municipais ativos o programa de auxílio alimentação, denominado Vale Alimentação, no valor inicial de R$ 70. Atualmente, o valor do Vale Alimentação, em decorrência das alterações precedidas ao longo do tempo, desde a implementação, é de R$ 525. O aumento que ora está sendo concedido representa um acréscimo de mais de 14,28%, correspondente a R$ 75, no valor que atualmente é pago aos servidores ativos desta municipalidade, a título de Vale Alimentação. Isto é, esse aumento supera em muitos índices inflacionários do ano. Essa medida visa beneficiar os servidores públicos municipais, proporcionando melhorias consideráveis nas suas condições nutricionais, aumento e, assim, a qualidade de vida e capacidade física. O próprio aumento da produtividade funcional, servindo como incentivo e dedicação ao labor e desempenho da função e do cargo que ocupam. As despesas que decorrerão desta medida têm suporte orçamentário e financeiro no orçamento municipal vigente, conforme o estudo do impacto orçamentário e financeiro que segue em anexo. São estas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, as justificativas do projeto de lei em anexo. No entanto, continuamos à inteira disposição de vossas excelências para quaisquer outros esclarecimentos que julguem necessário. Lagoa dos Três Cantos, 26 de fevereiro de 2026. Sérgio Antônio Lache, prefeito municipal. Coloque, então, em discussão o projeto de lei número 13 de 2026. Senhor presidente, quero parabenizar mais uma vez a administração, por esse aumento concedido aí ao Vale Alimentação. Esse aumento representa um acréscimo de mais de 14,28% no Vale dos servidores ativos, servidores públicos ativos. Dizer que essa iniciativa demonstra reconhecimento, valorização e respeito pelos profissionais que diariamente se dedicam ao serviço público e ao atendimento da população. O reajuste contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos servidores, das suas famílias, além de representar um importante avanço nas políticas de valorização de funcionalismo municipal. Que ações como essa, senhor presidente, continuam fortalecendo o compromisso com aqueles que fazem a gestão pública acontecer. Era isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição. Então, passamos agora para a votação. Vereadores que forem favoráveis ao projeto número 13, 2026, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Em votação, fica aprovado, então, por unanimidade, o projeto de lei número 13 de 2026. Colegas, podemos seguir, assim, a discussão dos projetos do Executivo primeiro, depois os do Legislativo, decreto e moção? Está tudo certo para vocês? Então, vamos para o projeto de lei número 15 de 2026. Solicito à secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei 15 de 2026. Projeto de lei do Executivo número 15 de 2026. Autoriza a contratação temporária de servidores por
servidores por excepcional interesse público para atender a necessidade emergencial junto ao Serviço Público Municipal e da outras providências. Projeto de Lei número 15 de 2026, de 26 de fevereiro de 2026. Autoriza a contratação temporária de servidores por excepcional interesse público para atender a necessidade emergencial junto ao Serviço Público Municipal e da outras providências. Mensagem justificativa. Projeto de Lei número 15 de 2026. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, através do projeto de lei anexo, estamos solicitando a competente autorização deste Poder Legislativo para a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 3 motoristas e um professor de inglês, para desempenhar suas atribuições junto ao Serviço Público Municipal. A contratação de 3 motoristas decorre do aumento do número de veículos que vêm sendo adquiridos pela administração municipal, o que como consequência requer um maior número de motoristas para dirigi-los, bem como pela necessidade de ter sempre um motorista disponível para substituir seus colegas quando entram em férias ou até mesmo em licença-saúde. A contratação do professor de inglês, educação infantil e séries iniciais decorre da implementação de turmas de alunos com turno integral nas escolas do município, o que requer um maior número de professores para dar atendimento a esta situação. Essas contratações serão temporárias, isto é, será até a realização de concurso público para o provimento definitivo dos cargos. Da mesma forma, a emergencialidade dessas contratações reside no fato de que as aulas das escolas municipais já iniciaram, bem como pelo fato de ter veículos parados por falta de motoristas. Quanto às demais condições de contratação, as mesmas estão dispostas nos dispositivos do projeto de lei em anexo. Segue em anexo o estudo do impacto orçamentário e financeiro demonstrando a compatibilidade das contratações com as leis orçamentárias. São essas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, as justificativas para a matéria em anexo. No entanto, continuamos à inteira disposição de vossas excelências para quaisquer outras informações ou esclarecimentos que fizerem necessário. Sérgio Antônio Lache, prefeito municipal. Coloco em discussão o projeto de lei número 15 de 2026. Senhor presidente, quero falar sobre esse projeto 15, então, falar um pouquinho sobre ele. Começando, então, ali pela língua inglesa, que a gente, então, a escolinha não tinha ali das turmas de séries iniciais, mas eu quero aqui parabenizar a gestão e a Secretaria da Educação por acreditar e viabilizar essa proposta pedagógica nessa turma. Eu acho muito importante, né? E quanto aos motoristas, então, esses motoristas vão ser chamados, a princípio todos os do concurso já foram chamados, a gente não tem mais motorista para chamar. Então vai ser feito um processo seletivo, onde a gente precisa de motorista, não só na área da colega leu a mensagem justificativa, Fernanda, é bem isso mesmo, tanto na área da educação quanto na saúde. A demanda aumentou, os motoristas estão viajando para outros municípios mais longes, levando para consultas, então tem também colegas, às vezes, com licença saúde, e a gente sempre precisa, então, de motoristas para suprir a necessidade e a demanda. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Seguindo, então, a discussão em relação ao projeto número 15 de 2026, eu gostaria aqui até para a gente poder entender um pouco o projeto, né? O que acontece? O município realizou um concurso público no passado, com vagas também para motorista. Professor de inglês não é curricular, então por isso da contratação emergencial, né? Não é um cargo de carreira, obrigatório ainda pelo MEC, enfim, pelo FNDE, então é algo a mais que o município oferta, por isso não houve concurso público para professor de inglês, né? E por isso, então, a autorização aqui que está tramitando nesta casa, pedindo autorização do Legislativo para que o município possa oferecer aulas de inglês também na grade curricular aqui do município. Como bem a colega comentou, no concurso público de motorista, todos os motoristas já foram chamados, porém, a grande maioria não aceitou vir trabalhar pelo concurso público. Isso não quer dizer que vai mudar o valor do salário do motorista. Vai ser o mesmo valor estipulado por lei municipal, mas agora de uma forma de um processo seletivo, onde, quem sabe, outras pessoas apareçam, e a gente torce para isso, né, porque senão a gente fica sem motorista,
mas como todas as vias já foram executadas, né, para chamar os motoristas que passaram no concurso público e infelizmente eles não aceitaram, nos resta essa alternativa de criar um processo seletivo para que seja público e as pessoas se inscrevam com o intuito de participar desse processo e vir trabalhar temporariamente no município de Lagoa dos Três Cantos. Então, são 3 vagas de motorista e 1 vaga para professor de língua inglesa, de 22 horas. Então, seria isso, apenas para deixar bem claro, né, para a nossa comunidade. Então, passamos agora então à votação. Coloque em votação o projeto de lei número 15/2026. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Fica então aprovado por unanimidade. Passamos agora, então, eu peço que a colega faça a leitura do projeto de lei número 16 de 2026. Projeto de Lei Executivo número 16 de 2026. Cria cargos em comissão e de funções de confiança junto ao quadro de cargos de provimento em comissão e funções de confiança. Altera o quadro constante no artigo 19 da Lei Municipal número 859 de 2010, com suas alterações e dá outras providências. Projeto de Lei número 16 de 2026, de 26 de fevereiro de 2026. Cria cargos em comissão e de funções de confiança junto ao quadro de cargos de provimento em comissão e funções de confiança. Altera o quadro constante no artigo 19 da Lei Municipal número 859 de 2010, com suas alterações e dá outras providências. Mensagem justificativa. Projeto de Lei número 16 de 2026. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, o projeto de lei que estamos encaminhando à Casa Legislativa na data de hoje para ser analisado e discutido pelas senhoras e senhores vereadores, integrantes desse Legislativo Municipal, versa sobre a criação de cargos em comissão e de função de confiança, junto ao quadro de cargos de provimento em comissão e funções de confiança, bem como sobre a alteração do quadro constante no artigo 19 da Lei Municipal número 859 de 2010, com suas alterações. A criação dos cargos em comissão e de função de confiança constantes na matéria em apreço objetiva atender às necessidades administrativas da municipalidade, com vistas à continuidade da implantação e implementação das ações governamentais constantes no plano de governo, das leis orçamentárias e do plano anual de contratações, com a finalidade de atender às demandas e às necessidades da população, bem como incrementar o desenvolvimento social, econômico e cultural de Lagoa dos Três Cantos. Assim, a criação dos cargos em comissão de encarregado do setor de saúde, de encarregado do gabinete e de chefe do setor de desenvolvimento econômico visa maximizar as ações e projetos da administração municipal, com a consequente melhoria no atendimento da nossa população, objetivando o progresso e o desenvolvimento da Lagoa dos Três Cantos e a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Quando as demais especificações e dados da matéria anexa, os mesmos constam no dispositivo desse projeto de lei. Por fim, estamos anexando o estudo do impacto orçamentário financeiro, onde se comprova a viabilidade orçamentária e financeira da matéria em anexo, cumprindo assim o que determinam os dispositivos da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. São essas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a justificativa ao projeto de lei em anexo. No entanto, continuamos à inteira disposição da vossas excelências para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Sérgio Antônio Lacho, prefeito municipal. Coloque em discussão o projeto de lei executivo número 16/2026. Coloque então em votação. Vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Em votação. Senhor presidente, meu voto é contrário. Senhor presidente, eu estava vendo. Vereador, no momento agora é só a votação, a discussão já... Não, estou justificando meu voto. Não, a discussão já passou. É favorável ou contrário? Estou justificando meu voto. Não, mas na votação o senhor é favorável ou contrário? Meu voto é contrário, então. Vou me abster de votar.
Ficar aprovado, então, o projeto número de lei número 16 de 2026 com um voto com abstenção, 2 votos contrários e os demais votos favoráveis. Passamos, então, agora ao projeto de lei número 17. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 17 de 2026. Projeto de Lei do Executivo número 17 de 2026. Estabelece o preço público pela utilização por particulares dos anexos do clube, do ginásio de esportes, bem como da quadra de futebol 7, Ardios Carbon, seu anexo e dá outras providências. Projeto de Lei número 17 de 2026, de 27 de fevereiro de 2026. Estabelece o preço público pela utilização por particulares dos anexos do clube, do ginásio de esportes, bem como da quadra de futebol 7 Ardios Carbon, do seu anexo, e dá outras providências. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores. Encaminhamos à apreciação desta colenda Câmara de Vereadores o presente projeto de lei que visa regulamentar, em nível legal, a utilização dos anexos do clube, do ginásio de esportes, bem como da quadra de futebol 7, Ardios Carbon, e seu anexo por particulares. Atualmente, a matéria encontra-se disciplinada por decreto do Executivo. Entretanto, consideramos a relevância do tema, a necessidade de segurança jurídica e a adequada proteção do patrimônio público. Entende-se prudente e necessário que a regulamentação passe a ter fundamento em lei municipal. A utilização dos espaços públicos sem critérios objetivos e sem regramento adequado pode ensejar afronta a princípios constitucionais que regem a administração pública, especialmente princípio da legalidade. O administrador público somente pode agir conforme a previsão legal. Princípio da impessoalidade. A utilização de bens públicos não pode favorecer pessoas determinadas ou grupos específicos. Princípio da moralidade administrativa. A cessão informal ou descriteriosa pode gerar distorções e privilégios indevidos. Princípio da publicidade e transparência. É necessário que haja regras claras, públicas e acessíveis a todos. Princípio da supremacia do interesse público. O bem público deve atender prioritariamente à coletividade e não a interesses econômicos privados. Além disso, a exploração econômica eventual dos espaços públicos por particulares sem contraprestação mínima destinada à manutenção e limpeza pode gerar enriquecimento privado às custas do patrimônio coletivo, comprometendo a equidade e a justiça administrativa. O presente projeto estabelece critérios objetivos, valores módicos destinados exclusivamente à cobertura de custos de limpeza e hipóteses de isenção para entidades sem fins lucrativos do município e responsabilização por eventuais danos, garantindo organização administrativa, preservação do patrimônio público, igualdade de acesso aos munícipes, segurança jurídica aos gestores, transparência e moralidade na gestão dos bens públicos. Importante destacar que não se trata de criação de tributo, mas de fixação de preço público decorrente. Decorrente da utilização específica e individualizada do bem público, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência. Diante do exposto, entendendo que a matéria atende plenamente ao interesse público e fortalece os princípios constitucionais que regem a administração pública, submetemos ao presente projeto de lei à apreciação desta Casa Legislativa, contando com o apoio dos nobres vereadores para sua aprovação. Sérgio Antônio Lacho, prefeito municipal. Coloque em discussão o projeto de lei executivo número 17, 2026, em discussão. Senhor presidente, eu tenho uma dúvida ali, diz na quadra 7, bola 7, R$200, isso é hora ou é dia? Como é que funciona esse pagamento ali? Diz a quadra e o ginásio, né? Tem como... Vou utilizar o meu espaço para resposta, né? Não, bem tranquilo. Os R$200 é para aqueles eventos que o pessoal acaba fazendo, uma festinha ali dentro utilizando a quadra e o anexo aquele, tá? Isso.
diz embaixo, para a utilização dos espaços públicos relacionados no caput desse artigo, por hora será cobrado o preço público de limpeza no valor de R$100 para cada 1 hora de uso. Os 200 é para o evento. O pessoal tem usado bastante, principalmente os times de futebol, até festinha de aniversário de criança o pessoal tem feito, né? E então é esses os valores. Para o evento 200, mas se for só para jogo, é os R$100 a hora, né? Senhor presidente, a questão aqui é R$300, é o ginásio, né? Aqui e o anexo, lá em cima, né? Como na Cotrijal é cobrado também um certo valor, não teria como nós diminuir um pouquinho esse valor aqui, porque se pegar e analisar a Cotrijal, vamos dizer, um exemplo, lá tem talheres, tem geladeira, tem freezer, tem tudo isso daí. Ou vamos centralizar e colocar esses materiais com esse dinheiro que vai entrar? Eu não sei se isso vai virar um interrogatório para o presidente, né? O presidente. Senhor presidente, eu acredito que, como essa matéria está bem conturbada, não está bem esclarecida, a gente poderia pedir vista dele e solicitar que o secretário de administração venha aqui prestar esclarecimento, porque os R$300 e os R$200 e mais os R$100 embaixo, eles não estão bem específicos. E fora que o custeio somente do valor para material de limpeza, R$300, 5 eventos por mês, é um valor bem considerado. Fora que nós não estamos considerando os demais espaços públicos. Então, eu acho que seria interessante pedirmos vista desse projeto aqui e trazer um esclarecimento melhor. Bom, eu vou me manifestar agora enquanto vereador, né, ao projeto. Bem democraticamente, né, eu não entendi se é um pedido de vista ou não, mas eu vou te conceder, se você quiser fazer o pedido de vista, bem, de forma muito tranquila, em relação à questão dos espaços. Conversando junto lá com a Secretaria de Administração, o que vem acontecendo? Nós aqui temos um decreto do dia 30 de dezembro de 2025, do ano passado, onde estipulam esses valores aqui para cobrança. O que está sendo feito aqui com este projeto de lei? Apenas adequando um decreto em lei, tá? Que é o formato juridicamente entendido como mais prudente, né? Então, é uma adequação de um decreto para a lei. A questão dos espaços, por que esse espaço e não aquele e aquele outro? Justamente porque no decreto lá, você falava destes espaços aqui que eram os mais requisitados, né? Os demais, eu sei que está sendo feito um estudo por parte do setor da administração para se propor, quem sabe futuramente, não tão longe, uma emenda, um projeto de emenda complementar a este projeto de lei para adequar os demais projetos. Tá? Então, acho que eu consegui responder aqui já as duas situações. Tá? O que agora vou falar do meu posicionamento enquanto discussão de projeto. Tá? O que me preocupa enquanto vereador, né? Os espaços públicos serem usados de uma forma sem regramento. Tá? Nós tivemos aí várias situações. Hoje se quebra uma uma bancada de granito, ninguém sabe quem foi. Não estou usando isso como gargalo, estou usando isso como argumento para nós começarmos a melhorar essas situações. Da mesma forma como a gente precisa ser impessoal nas decisões, né? Porque como que a gente vai ser justo se aqui o pessoal que tem os espaços públicos aqui na Praça da Lagoa, eles pagam taxa de alvará, eles pagam uma taxa de uso pelo espaço e para outras pessoas nós vamos deixar se beneficiar, tirar vantagem do espaço público que é de todos, para ter lucro economicamente. Então, já estou antecipando até qual é que é o meu voto e o meu posicionamento. Mas a gente precisa ter esse olhar para isso. Porque o que é aquela velha história, né? Por que desculpa o termo, mas vou fazer a comparação com dois animais. Por que a baleia está em extinção e a vaca não? Porque a vaca tem dono e a baleia não tem dono. Então, muitas vezes a gente acaba vendo pessoas se apropriarem, usarem o espaço público com fins econômicos, muitas vezes até, e está tudo errado, mas se beneficiam disso aí. E a gente tem que regrar isso, porque tem que ser justo com todo mundo.
Nós estamos aqui, não estou fugindo do assunto, mas justamente nós estamos com um projeto encaminhado em Brasília, e eu não gosto de cantar antes do recurso estar aqui, os colegas vereadores do União Brasil bem sabem, mas nós estamos com um projeto para fazer as construções dos espaços definitivos para quem está aqui na praça. Desculpa, a gente acaba antecipando, talvez era uma coisa para ser uma coisa boa, para a gente anunciar no momento oportuno, até porque não tem nada certo, mas a gente está buscando batalhar para fazer uma coisa muito legal para quem já está aqui investindo aqui no município, trabalhando pelo município e acreditando no potencial de Lagoa dos Três Cantos. Mas aí, algumas pessoas acabam usando de forma errada os nossos espaços. Hoje, bem nós falávamos, a pessoa pega simplesmente para fazer uma festinha no espaço, lá tem cadeira, tem uma série de coisas. A gente chega no final para olhar quando vai ser feita a limpeza, tem 2, 3, 4 cadeiras quebradas, tem uma bancada de granito quebrada, e aí? Então, não é gargalo, a gente está adequando isso e é um passo de cada vez. Nós falávamos, inclusive, de buscar a ter alguém de responsável para quando for entregar o bem para quem for fazer a festa, seguir um checklist e dizer, olha, o senhor está recebendo o espaço assim, precisa entregar desta forma. Então, eu defendo muito que a gente possa realmente, aqui em Lagoa dos Três Cantos, ter regras claras e um tratamento isonômico, que seja igual para todo mundo. A gente não pode também deixar de analisar que amanhã depois, se a gente não ter uma regra de uso, vem um profissional, eu vou pegar qualquer exemplo de profissional, um médico, um dentista, e chegue aqui e diga, não, o posto de saúde está fechado à noite, eu quero fazer uso da cadeira odontológica aqui para atender os meus pacientes. É a mesma coisa. A gente não pode permitir, a gente tem que ter regras claras para isso. E o setor público não é para isso. O setor público tem os seus afazeres, as suas obrigações principais e também precisa seguir os princípios da administração pública, porque senão amanhã depois, vai para o Ministério Público, qualquer situação, como às vezes tem acontecido, vai para o Ministério Público, está lá o prefeito tendo que responder, com o perdão da palavra, muitas vezes alguma coisa sem nexo, sem fundamento nenhum, e deixando de correr atrás de recurso, deixando de correr atrás de benefícios para a comunidade. Então, eu tenho bastante intensidade e tranquilidade para falar sobre o assunto. Tá? O que mais aqui? Aí fui indagado, mas e qual é o incentivo que vocês fazem para nós empreendedores? Mas, gente, Lagoa dos Três Cantos... Eu acho que o único município da região, nós criamos juros zero, nós temos vários outros benefícios criados aqui que atenderam muitas empresas, empreendedores. A gente também precisa entender que nós não podemos competir, o poder público, e isso é algo que me preocupa muito, não pode o poder público competir com a iniciativa privada. Gente, nós precisamos, aqui não tem muita gente que defende a liberdade, nós precisamos ter isso muito claro para a gente, porque se o município começar a fazer tudo, onde é que os empreendedores vão parar? Então a gente tem que fazer a nossa parte bem feita, é isso que eu acabo defendendo, é desburocratizar, tá? e deixar a coisa certa. Então é isso, trabalhar com regras, gente, e sem beneficiar algumas pessoas, tá? O espaço público, felizmente, ele não pode ser um instrumento de vantagem privada. Como os outros pagam alvará, pagam taxa, se vir um ambulante para cá, ele vai precisar pagar o alvará. Tem fiscalização para isso. Eu estou desconfiado que fulano de tal veio aqui trabalhar como ambulante aqui e não está pagando alvará. Tem que fazer a denúncia aqui no setor, na fiscalização. Tem a fiscalização para isso. Então, pessoal, colegas, mais ou menos em cima disso aí, entendo também e vou deixar as demais manifestações aqui para outra sessão, disponibilizando a palavra de volta para o colega Sidney, se ele realmente acha que é importante o pedido de vista do projeto, mesmo já tendo falado, para ele deixar claro, de minha parte, muito tranquilo para a gente poder discutir. Mais alguém queira aproveitar a palavra? Isso? Para deixar claro, o senhor quer um pedido de vista do projeto? Quero pedido de vista. Então fica baixado o projeto para ser discutido e votado na próxima sessão.
Agora, para mim não me perder aqui, né, colega Fernanda, voltamos para o projeto de decreto número 1 de 2026. Peço para que a colega faça então a leitura da emenda. Projeto de decreto número 1 de 2026 dispõe sobre o pagamento de diárias e da outras providências. Projeto de decreto número 1 de 2026 dispõe sobre o pagamento de diárias e da outras providências. Nobres colegas vereadores, encaminho para apreciação plenária a seguinte matéria que versa sobre a atualização do valor das diárias a serem pagas pelo Poder Legislativo aos vereadores e servidores em representação desta Câmara Municipal de Vereadores. A Lei Orgânica Municipal trata sobre o tema indicando que as diárias deverão ser fixadas por decreto. Artigo 27. Sempre que o vereador, por deliberação do plenário, for incumbido de representar a Câmara de Vereadores fora do território do município, fará jus à diária fixada no decreto legislativo. O presente projeto foi editado obedecendo às instruções técnicas e normativas. Espero poder contar com a costumeira atenção dos ilustres edis e solicito a apreciação e aprovação do presente projeto de decreto legislativo. Diogo Tomás Lach, presidente do Poder Legislativo. Coloque em discussão o projeto de decreto número 01/2026. Coloque em votação. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Em votação. Fica então aprovado por unanimidade. Solicito então agora a secretária que faça a leitura da moção número 1/2026. Moção de repúdio 1 de 2026. Moção de repúdio ao projeto de lei número 1702 de 2019, que propõe alterações na lei número 9.456 de 1997, Lei de Proteção a Cultivares, legislação que disciplina os direitos de propriedade intelectual relativos a variedades vegetais no Brasil. Moção número 1 de 2026. Diogo Tomás Lach, presidente do Poder Legislativo Municipal, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos do artigo 111 do Regimento Interno, solicita, após ouvido o plenário desta Casa Legislativa, a aprovação da presente moção de repúdio ao projeto de lei número 1702 de 2019, que propõe alterações na Lei 9.456 de 1997, Lei de Proteção a Cultivares. Legislação disciplinada aos direitos de propriedade intelectual relativos a variedades vegetais no Brasil. Justificativa. Projeto de lei número 1702 de 2019 propõe, entre outros pontos, a ampliação desproporcional de direitos de obtentores vegetais, fragiliza o equilíbrio contratual entre produtores e empresas detentoras de tecnologia, eleva custos produtivos e pode comprometer a sustentabilidade econômica das propriedades rurais. Além disso, a consolidação da cobrança de royalties no patamar de 7,5% também deve ser repudiado, por representar aumento direto no custo de produção e potencial redução de renda do produtor rural. Retratação de investimentos e diminuição de capacidade de reinvestimento nas propriedades. A possibilidade de incidência reiterada de royalties sobre as sementes reservadas para uso próprio representa, na prática, elevação estrutural de custos, com reflexos diretos na rentabilidade do produtor, especialmente do pequeno e médio agricultor. Tal medida pode comprometer a autonomia produtiva e previsibilidade financeira e sustentabilidade econômica das propriedades rurais. O município de Lagoa dos Três Cantos possui forte base econômica no setor primário. A economia municipal depende da vitalidade do setor produtivo. Medidas que ampliem custos estruturais repercutem diretamente na arrecadação, no emprego e no comércio local, impactando toda a coletividade. Qualquer medida que eleve estruturalmente os custos de produção agrícola repercute na cadeia, afetando não apenas o produtor, mas toda a economia municipal. A legislação deve promover o desenvolvimento, mas sem gerar concentração excessiva de poder econômico ou transferência de desproporcional de renda do campo para grandes grupos detentores de tecnologia. Diante do exposto, a Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa dos Três Cantos manifesta posicionamento contrário ao projeto de lei número 1702 de 2019, nos termos atualmente propostos. Manifesta veementemente repúdio
a consolidação de cobrança de royalties no patamar de 7,5%, por entender que tal medida representa aumento significativo no custo estrutural à atividade agrícola. Defende a previsão aprofundada de matéria legislativa com garantia de equilíbrio econômico, segurança jurídica e proteção ao produtor rural. Determina-se o envio da cópia desta moção a repúdio juntamente com o relatório em anexo, contendo as assinaturas dos vereadores apoiadores, à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal, bem como a Associação de Produtores e Empresários Rurais. Plenário, vereador Ireno Quimpo, 23 de fevereiro de 2026. Diogo Tomás Lage, presidente do Poder Legislativo. Obrigado, Fernanda. Colegas vereadores, eu gostaria aqui em relação a essa moção, eu poderia talvez me alongar aqui na minha fala, mas eu vou me deter apenas a uma situação muito básica aqui. Pedir a sensibilidade dos colegas, das colegas, para votar o apoio a essa moção de repúdio, porque a gente vê na realidade aqui de Lagoa dos Três Cantos o que o produtor hoje vem passando, as dificuldades financeiras, principalmente em virtude do aumento de custos e da diminuição das margens. E é algo aqui que para mim, eu não sou do ramo agrícola, mas me solidarizo e também procuro entender pelo menos o básico. As próprias detentoras dos royalties, elas dependem do agricultor. Porque se não é o agricultor aqui que está produzindo, gerando mais produção para transformar em semente, a coisa não anda. E o produtor fica escravo e paga por isso cada vez mais e mais e mais. Não estou dizendo que as detentoras não têm o seu direito de receber por ter criado, enfim, a genética da semente, mas chega num ponto que também ela acaba sendo exagerada. Então, não vou me alongar demais, colegas vereadores, gostaria do apoio de todos os vereadores para assinar essa moção, para que a gente possa encaminhar essa situação toda aí também para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados, para as associações e acabei não colocando aqui, até mesmo para as Camaja, que nós devemos ter aí a reunião no dia 20 de março aqui em Lagoa dos Três Cantos. Seria isso em relação à moção. Coloque então em votação a moção de número 1/2026. Vereadores que forem favoráveis ao projeto e que gostariam de assiná-la conjuntamente permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado então por unanimidade. Muito obrigado, colegas vereadores. Passamos agora então aos assuntos gerais. A palavra está à disposição dos colegas. Bom, quero fazer uma saudação muito especial às pessoas que estão aqui com nós no plenário. Saudar também, de uma forma muito especial, os meus colegas, onde hoje nós iniciamos o segundo ano legislativo da legislatura 25-28 e desejar a todos um ano de bastante sucesso, de muitas conquistas, assim como também, da mesma forma, a administração municipal. A administração vem fazendo um grande trabalho, e isso é à vista de todos, né? A gente consegue perceber isso no nosso dia a dia, por onde nós andamos, nas estradas ou até mesmo dentro do município, nas obras que estão sendo realizadas, nos avanços, nas conquistas que nós estamos tendo. E certamente estamos no caminho certo. Eu acredito que da forma com que está sendo conduzido o município, nós estamos num progresso bem avançado. Dizer também que eu e o vereador Diogo estivemos em Brasília na semana passada, peregrinando de porta em porta, tudo na busca de recursos para cada vez mais
trabalhar pelo município e fazer com que esse avanço que já está tendo continue sendo ainda maior. O prefeito esteve numa reunião, num evento da CNM, e eu e o vereador Diogo estivemos batendo de porta em porta. Alguns bem atendidos, outros bem mal atendidos também, né? E muitas vezes de onde você menos espera é o que mais lhe concede aquilo que tu está peregrinando. Então, eu acredito que o resultado disso não vai demorar muito, mas como o vereador já falou, a gente não gosta muito de falar, e o melhor sempre é esperar e ter a certeza de que você tem um recurso na mão, né, do que anunciar alguma coisa que talvez dentro do setor público muitas vezes acaba não acontecendo. Mas eu, de uma forma muito especial, acredito muito e tenho certeza que nós teremos boas notícias ali na frente. No mais, desejar mais uma vez um sucesso e o Diogo agora assumindo o cargo de presidente, né, desejar um sucesso muito grande a cada um. Muito obrigado. Ninguém mais, colegas? Primeira sessão do ano. Senhor presidente, colegas vereadores, eu primeiramente gostaria de me solidarizar com a fala da Lúcia. Eu vi o teu sentimento, isso que você falou na tribuna ali realmente é triste. Basta tu ligar a TV, redes sociais, tu vê mulheres sendo agredidas, mulheres sendo mortas e aí por diante. Isso é muito triste, mas podemos pedir a esperança e buscar realmente algumas soluções para isso. Que falta atitude de todos nós. Porque é lamentável. A gente vê, no sul aí, uma mulher foi morta, os pais foram mortos, ninguém sabe onde estão, né? Isso aí não é cabível o ser humano. Então, Maria Lúcia, Diogo, estou me solidarizando com vocês. Também gostaria de falar dos eventos do nosso município. Daqui a pouco nós vamos ter a Lagoa Festa. Uns dias, com certeza vai ser um sucesso. Falar do Esporte Clube Oriental, essa comunidade que trabalha junto e que pegam junto. A gente estava na festa domingo passado. Parabéns, a colega vereadora dali, pelo evento que fizeram. Serviram muito bem servido, um bom público, e isso faz engrandecer as comunidades. Quando as pessoas trabalham junto e trabalham em função da comunidade. Então eu quero parabenizar a comunidade do Oriental, da linha Colorado, e a gente sempre faz presente lá e realmente foi um sucesso. Também gostaria de convidar os vereadores e a nossa população da festa da comunidade São José, na semana que vem agora, na linha Ogeriza, que também é um evento onde é que as pessoas ali trabalham, pegam junto e trabalham pela comunidade. E a gente, eu não sou daquela comunidade, mas a gente faço parte da minha família e ajudo também a trabalhar ali. Então quero convidar as pessoas do nosso município, nossa região, e os colegas vereadores que fazem presente também no domingo para engrandecer mais o evento da festa da linha Ogeriza. E no mais seria isso. A gente teve projetos importantes hoje aqui, foram quase todos aprovados, né? Então, parabenizar a administração municipal que vem trabalhando e me coloca à disposição. Eu, por enquanto, a gente não foi. Eu fui uma vez a Porto Alegre, nós deixamos os ofícios junto com os deputados e não foi mais. Mas com certeza a gente vai fazer um trabalho, vamos se mobilizar para buscar, sim. A gente sabe que os recursos são escassos. E precisamos buscar recursos para a nossa comunidade, nosso município e para os nossos agricultores também, né? Porque que nem a moção do Diogo de 7,5% de royalties, isso às vezes não sobra para o produtor rural. Na sua colheita, às vezes não sobra isso. Produtor de leite. Então, assim, ó, é complicado.
Então vamos ter que realmente fazer uma mobilização para que isso não... Tudo bem pagar, mas não 7,5%. Qual é a empresa que ganha de lucro isso aí? Exatamente. Então, assim, ó, parabéns, Diogo, pela moção e seria isso, meus colegas vereadores. Então, pessoal, antes de fazer o encerramento, né, eu gostaria aqui também de, nos assuntos gerais de hoje, trazer alguns avisos, até porque é a primeira sessão ordinária que a gente está tendo, mas antes disso também eu quero falar aí, né, Roque? Ficou muito em silêncio, mas sexta-feira, tá de aniversário, então desejar os parabéns publicamente aí para o nosso colega vereador, muita saúde, muita paz, né? Tudo de bom, tá? Muito obrigado. E aproveitar aqui também, antes de falar de algumas ações que nós tivemos hoje à tarde, mas eu queria só que me passou antes mesmo o Luiz Jonas, na tribuna, da emenda, né, que o colega conseguiu com o Cherini. Até pelo que eu tive olhando já no sistema, ela já está lançada, não foi creditada, ela está lançada, mas aí você fala ali em custeio e aquisição de um ultrassom, tá? Se eu não estou enganado, ela é somente para custeio. Foi a indicação do parlamentar, do deputado, tá? Mas a gente tem que dar uma olhada bem certinho lá no sistema, porque ou ela geralmente vem para custeio ou para investimento. Então, se é custeio, a aquisição do equipamento ela não é possível. Então, apenas para a gente deixar isso claro aqui, né, para a sociedade, para não depois a Secretaria de Saúde ser cobrada, mas onde é que foi parar o ultrassom, né? Então, não pode ser usado para compra de ultrassom, é usado para custeio. Se ela vem indicada para custeio, ela é custeio. Da mesma forma como nós tivemos aqui a do Busato, que é a aquisição de investimento de ambulância. Nós podemos usar para comprar ambulância, não podemos usar para custeio. Então, é isso só para a gente deixar claro para a comunidade também, tá? Quero aqui passar também um recado para todos os colegas vereadores, né? Gostaria mesmo que em 2026 todos os colegas tirassem o tempo, tá? Porque talvez para alguns seja conversa fiada de que ir para Brasília, ir para Porto Alegre não resolve, mas a gente sabe que resolve, tá? Então, enquanto presidente, eu tenho certeza aqui de externar o que aconteceu com o Roque no ano passado, sempre foi liberado e autorizado para todos os vereadores irem em busca de recurso para o município. Então, o que eu quero adotar com vocês todos é o seguinte, justamente para ficar claro, se o Valles tem o interesse de ir a Brasília ou a Porto Alegre, enfim, em busca de recurso de demanda para o município, a gente segue o mesmo procedimento. Ele entra em contato com o presidente da mesa diretora, pede autorização, vai ser autorizado, vocês não se preocupem com isso, mas o presidente precisa estar sabendo, porque ele é o autorizador da despesa, né? Então, por favor, me procurem enquanto eu for o presidente, e eu acho que a gente segue assim, foi assim com o Roque no ano passado. Eu acho que é muito importante a gente ter essa oportunidade, porque o resultado vem. Nós precisamos que todos se envolvam, que todos vão atrás do recurso para que o Lagoa dos Três Cantos ainda possa investir ainda mais. Em relação a isso aí, por favor. Senhor presidente, as questões assim de passagem, passagem, a Câmara tem responsabilidade em comprar a passagem? Através da Câmara que... Boa pergunta, tá? Isso é importante até nesse assunto das diárias. É a Câmara que vai atrás, tá? A Câmara que vai atrás. Agora, claro, eu vou pedir bom senso, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente se programa com um mês de antecedência e tal, porque se chegar, e eu não vou citar o nome dos municípios, mas tem municípios bem próximos dos nossos, enquanto a passagem de Lagoa dos Três Cantos custou X, a passagem de outros municípios custou 3, 4x, né? Então, a gente se organizar com antecedência, porque a gente sabe quando que saem as indicações das emendas impositivas, já me coloquei à disposição de todos aqui para a gente poder organizar esse cronograma. Então, colegas, eu estou aqui para ajudar, tá? E a mesa diretora toda, que hoje é composta pelo Valles, pela Fernanda e pelo Ivair, está aqui para contribuir, para colaborar. Então, fiquem muito à vontade para nos procurarem, tá? Para nos procurarem, e a gente quer que realmente
Se for necessário encaminhamento de algum documento, alguma coisa, e precisarem de ajuda, tem todo o departamento jurídico aqui, com a Irina, com a Paula, que é a diretora aqui da Câmara, estão aqui à disposição para contribuir e auxiliar vocês, e da mesma forma como a gente também, tá? Isso. Então, antes de eu encerrar aqui, eu vou quebrar o protocolo, não está assistindo, mas eu vou mandar um abraço para minha mãe, que está de aniversário essa semana, dia 4, dizer que eu amo muito ela, que eu sou muito grato por tudo que ela tem feito por mim e por todo o apoio que ela me deu desde pequeno, continua dando, e por ser minha conselheira. Um abraço, mãe, eu te amo. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a proteção de Deus, em nome do povo de Lagoa dos Três Cantos. Esqueci de falar do cloreto, fica para a próxima. Convido todos os colegas vereadores, então, para a próxima sessão, no dia 16 de março, um pouquinho antes da Lagoa Fest, que daí a gente lá estende o convite para toda a comunidade também. Muito obrigado pela presença de vocês e que tenhamos um bom ano de trabalho e com muita produção positiva para o nosso município. Obrigado a vocês que estiveram aqui nessa noite, nos escutando também e apoiando o Lagoa dos Três Cantos. Boa noite.